Paz, Senhor, a todos que estão nos escutando, estão nos escutando. A minha, o Espírito Santo está sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua rua, o seu trabalho. Que o seu dia, a sua noite seja abençoada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome é o nome acima de todo nome. Esse nome tem todo o poder para transformar, o poder para mudar, o poder para restaurar. É o Espírito Santo de Deus que muda a sua vida. O homem não tem poder. Tem coisas que o médico consegue, tem coisas que só Deus consegue. Tem coisas que o advogado consegue, mas tem coisas que só o advogado fiel, Jesus Cristo, consegue. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Bom, Deus, Ele é tudo na nossa vida. Deus nos chama e temos que ouvir o seu chamado. E todo chamado por Deus, ele tem que se apresentar em santidade, limpo, cheio do Espírito Santo. Não tem como ser chamado por Deus e viver na carne. Não tem como ser chamado por Deus e viver no mundo. O crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aquela pessoa que busca dois senhores. A Bíblia diz que não tem como buscar a dois senhores, porque haverá de amar mais um do que ao outro. Assim como ninguém tem duas esposas, só tem uma. Ou mulher não tem dois maridos, só tem um. Não existe. Quem trai, não existe dois maridos ou duas esposas. Tanto que a sociedade diz que é amante, mas dois maridos, duas esposas, não existe. A aliança é com um só. Então, quando alguém trai, quando alguém adultera, ele está quebrando uma aliança que tem com outra pessoa. Ele não está fazendo uma nova aliança, ele está quebrando a antiga. Quando traímos a Cristo, o adultério espiritual, traímos a Deus e buscamos o mundo, nós não estamos fazendo apenas uma aliança com o mundo, estamos quebrando a nossa aliança com Deus. Estamos quebrando a nossa aliança com Jesus Cristo, que Ele pagou na cruz com o preço de sangue, o preço da vida dele. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a vida para que hoje nós estivéssemos aqui, respirando, vivendo para a honra e glória dele. A Bíblia diz que ele nos chamou não para imundícia, mas para santificação e pureza. A Bíblia vai nos dizer que aquele que ele chama, ele capacita. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aquele que ele chama, que ele escolhe. E aí que é escolhido por Deus, tem um escolhido, não tem um escolhido, fica nessa dúvida. Bom, Deus tem o prazer de salvar todos, a Bíblia diz. Então, tem um queridinho, um escolhido de Deus. Vamos ter discernimento para equilibrar isso. Porque não tem como ter o queridinho de Deus, mas há a diferença de atitude. Aquele que busca Ele, ao que honra Ele honra, mas ao que despreza Ele despreza. Tanto que Ele diz que aquele que confessar Ele diante dos homens, Jesus vai confessá-lo diante de Deus. Agora, aquele que negar diante dos homens, Jesus também o negará. Nós não podemos negar a Deus. E nós negamos a Deus muitas das vezes nas nossas atitudes, não nas palavras. Porque muitas das vezes nós negamos a Deus quando buscamos os nossos próprios egos, nosso próprio interesse, a nossa própria vontade. Aí nós viramos as costas para Deus. Mas Ele tem o coração aberto para nos receber. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Amém? E aquele que abrir, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Ou seja, ceia é comunhão. Deus, Jesus, ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, ele vai ter comunhão contigo. E tu com ele. Porque você abrindo seu coração, você vai tendo assim a comunhão com ele. Agora, se não abrir a porta do coração, não adianta querer que ele tenha comunhão contigo e você não ter comunhão com ele.
Como é que ele vai mudar a sua vida se você não tem comunhão com ele? Você quer resposta de Deus sem falar com Deus? Você quer resposta de Deus sem obedecer a Deus? Você quer ter resposta de Deus como se ele fosse um médico, um doutor, que você vai a hora que você bem entende e ele vai e fala as coisas para você? Não é assim que funciona com Deus. Com Deus é tudo diferente. Com Deus você não pode tratar como trata os homens. Aliás, tem que aprender a tratar melhor os homens. Porque a Bíblia diz que tem que ter paz com todos. Claro que você se imagina, mas aquela pessoa, claro que se a pessoa não quer ter paz com você, aí lava suas mãos, aí o problema é dela. Mas você tem que procurar ter paz com todos os homens. Se não querem ter paz com você, aí você não tem que jogar seu tempo fora mesmo. A Bíblia diz que não é para dar pérola para quem é porco. Não é para dar as coisas santas para os cães. Ou seja, não é para você, simplesmente você não vai estar pregando, você não vai estar insistindo para quem não quer saber. Você vai ter o teu papel de orar. Porque a Bíblia diz que é para orar também por todos. E amar a todos. Amar uma coisa, orar também. E correr atrás é outra diferença. Você não pode ter ódio, você não pode ter ressentimento. Você tem que vigiar, você tem que estar de pé. A Bíblia diz aquele que está de pé, mas cuide para que não caia. Porque aquele que está de pé, se não cuidar, vai cair. Mas aquele que está de pé, firmado em Cristo, se está firmado na rocha, não vai cair. Agora, se caiu, é porque saiu da rocha. Talvez até teve na rocha, mas saiu da rocha e foi para a areia. Ou seja, saiu da presença de Deus e foi para o mundo. Ou parou de se alicerçar em Deus e se alicerçou no homem. Porque é bom a gente estar na presença de Deus, é bom a gente ouvir pregações, palavras, orações, mas o melhor é a gente orar. O melhor é a gente ler a Bíblia. Muita gente até fala nas redes sociais sobre oração, mas pouco se é falado sobre leitura da Bíblia. Muitos explicam a Bíblia, mas poucos falam sobre você ler a Bíblia. E você tem que ler a Bíblia, porque você tem que falar com Deus através da Bíblia e Ele falar contigo, porque na Bíblia é assim. Ele fala contigo através da Bíblia. Na oração você fala muito com Ele, mas na Bíblia Ele fala com você. Ele se revela para você. Muitas das vezes as pessoas querem que você ore porque sabem que você vai buscar Deus, mas elas não querem que você muitas vezes leia a Bíblia, porque ali não é você que vai buscar Deus, não é você que vai falar com Deus, é Deus que vai falar com a sua vida. Aleluia. Você tem que entender que Deus não é SAMU, Deus não é polícia, Deus não é brigada militar, Deus não é bombeiros, Deus não é médico. Deus, Ele é muito mais importante que tudo isso. Então não vai buscar a Deus quando tiver alguém para te assaltar, achando que é polícia. Não vai buscar a Deus quando tiver algo pegando fogo, achando que é bombeiro. Não vai buscar a Deus achando que Deus é um conselheiro amoroso, porque o casamento está ruim, porque isso, porque aquilo, aquele outro. Busque a Deus em todo instante. Busque a Deus em todo momento. Agradeça a Ele pelo que Ele faz na sua vida, porque Ele muda a tua história. Ele muda a sua casa. Aleluia. Ainda que te cortaram, como fala esse louvor, árvore cheia de vida cortaram, tem os brotes. Ainda que falaram para ti que você não vai chegar, tem os brotes. Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele tira você do cativeiro. Aleluia. Como Ele tirou José ali daquele poço, como Ele tirou Jeremias da cisterna, como Ele tirou Daniel da cova dos leões. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha acesa, entende? Como Ele tirou Jesus daquela cruz, que Jesus saiu daquela cruz. Aleluia. Está sentado à direita de Deus. Ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Ele morreu pela minha e pela sua vida. Ele morreu para que hoje
nós viéssemos a ser transformados por Ele, para que hoje nós viéssemos a ser tocados por Ele, para que hoje nós viéssemos ser herdeiros da promessa e filhos dele, filhos de Deus. Jesus morreu para que nós viéssemos a ser filhos de Deus, um filho obediente que dá orgulho para seu Pai. Assim Deus, Ele nos chamou, Ele nos transformou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus, Ele venha te abençoar. E a palavra aqui então pregada será a palavra de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de número 29. Ali eles estavam, os seus discípulos, orando, tentando expulsar um demônio e não conseguiam. Mas aí Jesus chegou e tudo foi transformado, tudo foi tocado. Aleluia. Quando Jesus, Ele chegou. Aleluia. Quando Jesus chegou, tudo mudou. Tudo foi transformado. Aleluia. E ali, no 29, ele diz: essa casta, esse tipo de demônio, ele não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus, ele explicou de forma direta e reta, com oração e com jejum. Ele não falou só com oração, como a gente é acostumado a achar que Deus é só orar, não. Ou é só jejum, porque jejum sem oração é regime, não é jejum. Mas ele falou que é com oração e com jejum. Oração, orar com ação. Ele não falou em orar, ele falou oração. Orar com ação e jejuar. É isso o que Jesus falou. E é isso, não só ele fez, mas Esdras jejuou, apregou um jejum. Mas Neemias jejuou, mas Esther jejuou, Daniel jejuou. Os homens de fé, eles jejuaram. Aleluia. Os homens de fé, aleluia, eles jejuaram. Então, você tem que jejuar. Você tem que buscar a Deus e não somente ir na igreja. Somente ir na igreja não vai resolver muita coisa na sua vida. Mas o que vai resolver muita coisa na sua vida vai ser simplesmente você orar e jejuar. Porque se você somente ir na casa do Senhor, não orar, não jejuar, as coisas não vão acontecer. O milagre não vai acontecer, a transformação não vai acontecer. Porque você tem que orar e jejuar, porque tem certas forças do mal que só vão sair com jejum e oração. Não adianta você só orar e não sacrificar. Jesus sacrificou, foi diante daquela cruz. Jesus, antes de ir para a cruz, ele ficou orando a noite toda. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. É a noite toda, ele ficou uma vigília. Por isso que hoje inventaram as vigílias. Vigília não foi criada pelo homem, pelas igrejas.
foi criada por Jesus. Ele criou as vigílias. Igreja, não tem que ir em igreja, não tem que congregar. É uma mentira do diabo, porque Jesus, ele pregava dentro das sinagogas. Ele ia também pregava nos montes. Aleluia. Então, o monte é um altar, a igreja é um altar. Aleluia. E a oração é a base do altar. Porque onde não tem oração, o altar quebra, o altar racha. Nada acontece sem oração. Só vai acontecer algo na sua vida se você orar. Só vai acontecer algo na sua família se você orar. Então, abre os teus olhos, abre os olhos do teu coração, enxerga o que está na frente de ti. Mas só vai enxergar se for no jejum, na oração, senão você nunca vai enxergar nada. Você só vai conseguir entender o que é espiritual se você virar um espiritual. E virando espiritual tem que orar e jejuar. Porque os próprios discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Mas Jesus, porque estava em jejum e oração, ele conseguiu. Tem coisas que você vai passar vergonha, porque não vai estar espiritualmente bem. Então, ora e jejua. Quem vê a passagem de Nínive, onde Jonas foi para Tarsis, Deus mandou ele para Nínive, ele passou pelo peixe, engoliu ele, aí ele voltou e pregou para Nínive. Aí quando ele pregou para Nínive, não só se arrependeram, quando eles disseram assim, não, então vamos apregoar para toda a nação um jejum, e até os animais jejuaram. Até os animais ali eles colocaram em jejum. Porque o jejum ele representa uma oferta a Deus. O jejum representa a separação, representa o arrependimento, e depois que uma pessoa se arrepende, ela proclama um jejum para se separar para Deus. O jejum nem sempre você tem que aprender a jejuar, que se você jejua para você está errado. Porque a Bíblia fala, jejuaram, ali em Isaías, jejuavam, mas era para si mesmo. E diz que Deus não aceita jejum. Não adianta você querer jejuar para que você seja rico, para que você tenha poder, tenha dinheiro. Você tem que jejuar para Deus transformar o teu ser, para Deus te limpar do pecado, para Deus fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa no nome de Jesus Cristo. E só Ele tem um remédio para fazer isso. Só Ele tem a cura da tua alma. Só Ele tem a transformação do teu ser. Só Jesus. O homem tenta. Teu amigo, teu familiar pode até tentar te ajudar, mas só quem vai transformar é Jesus. Ele te ajuda, mas quem transforma é Jesus. O homem não pode te transformar. Quem pode transformar é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele transforma a minha e a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel. E por isso Ele deixou a Bíblia. Ele deixou para mim, para você ler. Tem lugares que nem pode ler a Bíblia. Aí tem uma Bíblia na sua casa e você deixa ela guardada, criando telha de aranha. Aí o jornal, a revista, a televisão, aí tudo dá para olhar. Agora a Bíblia tem que ficar fechada. Deus, Ele quer um contato contigo. É os últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo, segundo o profeta Joel, ele virá sobre toda a carne. Então, se você não pode dizer que eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance, ninguém prega para mim, porque tem rede social, tem tudo que chega na tua casa. Você que tem virado as costas para Deus. Então, para de virar as costas para Deus e toma uma atitude. Para de virar as costas para Deus e busque a Ele de verdade, porque a Bíblia diz: o verdadeiro adorador adora Espírito e verdade. Ou seja, Deus falso tem aquele que só adora quando está no oba-oba, quando está na crise, na luta, foge, não aparece na igreja, não ora, não jejum, não faz nada. Mas o verdadeiro adorador, ele busca sempre, ele foge do pecado. Você tem que jejuar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 dias, 5 dias, 7 dias, 3 dias. Você tem que sacrificar para Deus, porque senão o outro vai sacrificar por você. Enquanto você não jejua, estão batendo o tambor contra a tua vida,
Então, enquanto você não jejua para Deus, estão jejuando para o diabo contra a tua vida. Enquanto você não ora, estão lá na terreira querendo te destruir. Aí você deixa aquela inveja te destruir. Aí você deixa aquela macumba te destruir. Eu nunca vi um bolo, uma oferenda ser mais forte que o sangue de Cristo. Mas quando a gente nega o sangue de Cristo, se torna mais forte sim. Porque a Bíblia diz que não há encantamento contra Israel. Só que a Bíblia também diz que nem todo de Israel é israelita. Então só aquele israelita verdadeiro. Nada toca nele. Agora, se você é um Corá, se você é um Abirão, se você é um Datã, se você é um Acã, um Sambalat Tobias, aí o diabo vai te destruir mesmo. Porque muitos deles, não o caso de Sambalat e Tobias, mas o caso de Acã e Corá, Abirão, Datã, eles eram israelitas, mas fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Aí, o que a Bíblia diz, o homem planta, ele colhe. É Bíblia, não é filósofo. Apesar de que ninguém cita na Bíblia muitas das vezes, você vê em lugares seculares isso sendo falado, nem vão botar o versículo da Bíblia, vão só escrever isso. Por quê? Porque querem manipular, porque querer achar que as pessoas foram filósofos. Não foi filósofo, foi o Espírito Santo que falou. Os filósofos, na maioria, morreram de depressão, suicídio. Muitos deles morreram. Falavam bonito, mas não transformava a pessoa, porque não transformava nem a vida dele, como é que é transformar pessoas? Agora eu prego daquele que transforma a minha vida e transforma a tua também. Basta nós estar com o coração aberto, disposto a mudar todos os dias. Não é um dia só. Não é, eu mudei, virei crente, me converti, porque hoje o Brasil é o terceiro maior país protestante do mundo. Ou seja, todo mundo é evangélico no Brasil. Mas evangelho de verdade eu boto 10% desse que diz que são. Porque não jejua, não é evangelho. Não ora, não jejua, vai na igreja uma vez por mês, a Santa Ceia uma vez sim, uma vez não. Não é evangelho. Claro que tem pessoas que a gente tem que entender, tem motivos. Tem pessoas que a gente não sabe. Tem muita gente que fala a língua grande. É igual jacaré. Às vezes fala das pessoas que elas são isso, aquilo, não aparece. Às vezes não aparece na igreja, mas está em outra. Buscando a Deus, ou tá em casa e tá buscando a Deus e tá em comunhão às vezes com outros irmãos, que as pessoas julgam, tá desviado, tá isso, às vezes tá em jejum, não precisa falar, a Bíblia diz até mesmo que é errado falar, não precisa estar falando que tá em jejum, não precisa estar falando que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquele outro, porque a Bíblia diz que tudo que fizer em secreto, o vosso Pai Celestial mostrará em público. Quer seja mal, quer seja bom, quer dizer que é tão hipócrita que quando jejua fala, que quando ora mostra, fala para todo mundo. Agora quando peca daí não fala, aí esconde. Ou fala de tudo que faz, ou não fala de nada. Ou fala de tudo ou não fala de nada. Até porque a gente não deve satisfação para o homem, deve satisfação maior para Deus. A gente, claro, não vive sozinho, isolado. Alguma coisa a gente pode falar para os homens sim, mas não contar da nossa vida inteira, porque nós já saímos, enfim, não vou dizer do que nós saímos, do evangelho, que muitos deles saíram, enfim, de outra religião idólatra, não vou estar dizendo o que, mas saíram, não precisa mais se confessar para o sacerdote, entendeu? Não precisa mais dizer tudo da sua vida. Onde você trabalha, quanto que você ganha, quem é o teu sobrenome, tudo, não. Você tem que dizer, claro, onde você trabalha não tem problema, o seu nome, mas não precisa estar dizendo tudo da sua vida. Porque o primeiro erro que aconteceu com a sua vida, não importa se é pastor ou o que é, vai falar mal de você. Não vou dizer que todos, tem as exceções, mas a grande maioria vai falar mal da sua vida. Não adianta se iludir. Hoje a Bíblia diz que o amor não de muitos, mas de quase todos se esfriará. Não é de muitos, é de quase todos. Então você vai ter que escolher a dedo quem vai estar do seu lado. Porque espírito de Judas tem bastante. Espírito de Tomé também tem bastante. Tomé e Judas. O Judas que é o traído e Tomé que vai sempre fazer você desacreditar.
Mas não dê ouvido pro Tomé nem pro Judas. Não foi eles que pagaram o preço de sangue na cruz, foi Jesus. Se o mesmo que pagou o preço de sangue diz que você vai além, então é porque você vai além. Se o mesmo que pagou o preço de sangue lá naquela cruz diz que você vai passar pelo vale dando glória a Deus, você vai passar pelo vale dando glória a Deus. Não se conforme com aquilo que o diabo tem escravizado sobre a sua vida. Mas para isso cair por terra, você tem que jejuar e orar. Porque Daniel, ele tinha feito 21 dias de jejum, aonde desde o primeiro dia Deus já ouviu a oração dele. Mas ele jejuou e orou, e aquele principado, o príncipe do reino da Pérsia, ele caiu por terra. A força do mal que só vão cair por terra no jejum e na oração. Aleluia. Então você não pode desistir. Você tem que continuar. E não é um jejum que vai resolver. Tem mais isso. Eu vou jejuar nesse mês, uma vez no mês, depois eu vou jejuar no outro. O jejum é contínuo. Terminou uma semana, começa a outra e vai e não para. E não para. Ah, mas eu não consigo, eu tomo remédio, eu não consigo jejuar. Consegue sim. Você consegue sacrificar, jejuar algo. Você não consegue jejuar a comida inteira, jejuar algo. Tira algum alimento, em parte. Tira algo que você tem a prática excessiva. Uma comida que você come muito. Tira algo. Tira até, faz um jejum de qualquer coisa, elimina. Porque você não pode arrumar desculpa para dizer não tem como. Mesma coisa, não tem como. Não tem como tu orar de joelho, mas tem como tu orar. Não tem como eu jejuar, eu ficar sem tomar água, mas pode tomar água e não se alimentar. Não tem como eu ficar sem tomar água sem se alimentar. Então come só fruta, só legume. Mas faz um jejum, come só feijão e arroz. Mas faz um jejum. Porque Daniel, ele venceu através de jejum e oração. A resposta veio? Não, veio bem depois. Não veio no primeiro dia que ele começou a pedir, não. Veio bem depois. Mas a resposta veio. A tua resposta vai vir. Com oração e jejum, ela vai vir. Não pensa que oração e jejum é só para quem prega a palavra. Pelo contrário, ninguém falou isso, mas não é só para quem prega a palavra. Oração e jejum é para quem quer ter vitória no espiritual. Aí o que acontece? Aí os sacerdotes, os líderes, ensinam, né, os pregadores ensinam que eles vão orar e jejuar por ti. Aí o que acontece? Aí as coisas não acontecem, você vai acabar cobrando ele. Aí se acontece, aí até ele mesmo, o pregador, vai ficar confuso. Porque se acontece, ele vai achar que benção, eu orei, eu jejuei, eu sou tal. E se não acontece, ele vai ficar dizendo, mas o que eu fiz de errado? Eu orei, eu jejuei e não aconteceu. É porque a pessoa, você tem que ensinar que a pessoa também, você que é pregador, que ela tem que orar, que ela tem que jejuar. E você vai na concordância, porque Jesus, quando ele orava, ele dizia, tua fé te salvou. Não era só ele sendo o Filho de Cristo, de Deus, o ungido, o Messias. Ele dizia, tua fé te salvou, mas não é simplesmente pela humildade. É porque as pessoas tinham que ter fé. Porque chegou numa cidade onde ele foi, e que não pode fazer milagres, a Bíblia vai nos dizer. Por que ele não pode fazer milagres? Porque era muita incredulidade naquele lugar, a Bíblia diz. Onde há incredulidade, não há milagre. Por isso você vai em muitos lugares, muitos templos, que não tem milagre. Não tem libertação, não tem cura, não tem nada. Porque são incrédulos e estão indo para o inferno. Sinto muito. Pode até querer me excluir esse vídeo, querer falar mal de mim, mas a Bíblia diz em Apocalipse que os incrédulos não vão herdar o reino. É a Bíblia que está dizendo, vão tirar o Apocalipse da Bíblia. Tem muita gente que não gosta nem de ler o Apocalipse. Muitas religiões e até mesmo evangélicos não gostam de ver, de abrir, de ler. Não procuram, evitam. Por quê? Porque cutuca, machuca. A verdade dói, mas ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é Antigo, não é Novo Testamento. A Bíblia é uma só. Ela foi dividida por causa da religião. Mas ela é uma só. Subtítulo até foi criado. Esse negócio de Novo e Antigo Testamento foi criado. Mas só você ver na Wikipédia, no Google, que você vai ver a divisão da Bíblia. Você vai ver que o homem dividiu aquilo que Deus não dividiu. A Bíblia é uma só.
tem que conhecer a Bíblia do início ao fim? Claro que tem que. Tem gente que diz, mas eu não preciso conhecer a Bíblia toda, eu tenho que praticar. Tem que praticar, mas tem que conhecer toda para praticar. Em quase toda, sim. E conhecer toda para... Não vou dizer que você vai conseguir praticar toda, sempre, mas procurar conhecer o máximo, toda ela, para praticar toda. Por quê? Tem que ter. Você vive 30, 40 anos, 50, 60, 80. A estimativa de que uma pessoa com 80 anos, metade da sua vida ela ficou dormindo. Sendo que dormir, você durante um dia, é 1/3 do dia que você passa dormindo. E é meio mais de 1/3 que você passa trabalhando, fazendo outras coisas. Será que você não tem pelo menos 3, 4 horas por dia para buscar Deus? Será que você não tem esse tempo para ler a Bíblia? É desculpa dizer que não tem que abrir a Bíblia e ler ela toda, que tem que somente conhecer e só praticar o que já conhece. Conhecer metade da Bíblia não adianta. Foi por isso que mataram Jesus. Os fariseus só conheciam metade da Bíblia. Aí prenderam Jesus. Conheciam que tinha que aplicar a lei, mas não conheciam que tinha que amar o próximo. Porque Jesus, se era um falso profeta, como eles diziam, por que tentaram matar Jesus? Se lá mesmo na lei, segundo a lei deles, de Êxodo, diz não matarás. A própria lei diz não matarás. E eles mataram. Então eles desobedeceram aquilo que eles estavam cumprindo, que eles achavam que estavam cumprindo. Porque você vai cumprir aquilo que Deus te ensina, aquilo que os profetas verdadeiros te ensinam, os homens de Deus te ensinam, aquilo que os homens de Deus de hoje te ensinam de verdade. Faz que vai dar certo, mas debaixo da Bíblia. Não vai debaixo daquilo que é heresia, aquilo que é invenção do homem, mas aquilo que é da Bíblia, faz. Mas é um ato profético, mas é uma oração assim, é bíblico, faz. Faz porque é de Deus. Tem gente que não crê em ato profético, mas ato profético, a Santa Ceia é um ato profético, então não crê no corpo e no sangue de Jesus, então não pode nem tomar, nem participar, se não crê. Eu não creio que desse negócio de toalhinha de lenço e aventais de Paulo e Pedro dos apóstolos curavam os enfermos. Aí o que você quer? Aí você quer dizer que não crê? Tá na Bíblia? Tá na Santa Palavra de Deus? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que Deus tenha esclarecido muito bem sobre jejum e oração. Se você pensava que isso era só para quem pregava a palavra, você está muito errado. Ou te ensinaram errado. Porque para você ter força no mundo espiritual, você tem que orar e jejuar. Você tem que fazer um clamor. Você tem que estar debaixo de oração. Você não tem que estar só pedindo oração, mas você também tem que orar.